Mas hoje eu e o Nemo viemos aqui conversar com vocês sobre como eu me tornei vegetariana. Vocês já me perguntaram várias vezes sobre isso nos stories, no direct, nos comentários. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história. Muita gente me pergunta se foi fácil, como que foi a transição, se eu parei de comer tudo do nada ou se foi aos pouquinhos. Então eu vou contando pra vocês, aliás, eu vou contar pra vocês como que foi. Se eu não me engano, essa vontade de me tornar vegetariana começou em 2015, que foi quando meu irmão se tornou vegetariano, e aí eu quis muito parar de comer carne também, porque eu sempre gostei muito dos animais. Eu nunca entendi essa história de por que a gente pode matar o boi, a vaca, a galinha, o porquinho, mas o cachorro e o gato não, são imaculados, eles são perfeitos. Eu nunca gostei dessa comparação entre um bicho e outro. Pra mim, todos merecem viver. Então, eu nunca gostei muito de consumir carne, essa é que é a real. Eu nunca fui muito fã de comer bife. Na verdade, eu consumia bastante frango, mas porco eu já não consumia há muito tempo, porque quando eu era pequena, eu era muito fã do filme do Baby e eu queria muito, muito, muito de verdade ter um porquinho. Então, pra mim, comer um porco é como se eu estivesse comendo um cachorro. Então, eu não conseguia. E isso é muito cultural, né? A gente tem essa cultura de comer carne e tal, mas eu nunca fui muito fã de comer carne, não. Então, como eu falei pra vocês, eu comia mais era frango, assim, mas porque, né, tinha que comer proteína. Ser humano precisa de proteína, aquela velha ladainha. Aí, chegou em 2015, meu irmão se tornou vegetariano, eu quis muito, e aí eu parei com tudo. Falei, não, não vou mais comer, não vou mais comer carne. Só que aí teve um belo dia que teve um churrasquinho, e tinha uma linguicinha. E assim, né? É muito fácil a gente dizer que não come porco, como eu dizia, né? Ai, eu não como porco, mas eu adorava comer uma linguiça. Acho que eu não sabia de onde que vinha a linguiça, né? Às vezes a gente prefere não saber das coisas, tipo salsicha, né? O que que vai na salsicha? Melhor não saber. Então eu não, sendo bem sério pra vocês, eu não sabia que a linguiça era feita de porco, assim como o presunto. Eu não fazia a mínima ideia que o presunto era feito de porco, eu achei que o presunto era feito de boi. Grande diferença, né? Como se o porco merecesse viver e o boi não. Mas enfim, quando a gente come carne, a gente tenta criar aí umas coisas pra gente não se sentir mal. E aí um belo dia eu tava lá no churrasquinho, tinha linguicinha, a farofinha, e peguei a linguicinha, comia, eu falei, puta merda, deixei de ser vegetariana. Aí desandou o negócio e eu quis comer tudo, fiquei meio louca, voltei a comer carne. Aí eu falei, não, não é assim que tem que ser, vamos fazer aos poucos, porque foi muito radical. E aí, como eu falei pra vocês, há um certo tempo eu já não consumia carne de porco, a não ser a linguiça, também esporadicamente, porque eu quase nunca ia a churrasco, mas carne mesmo, tipo bisteca, costelinha, esse tipo de coisa, eu não comia há muitos anos de porco. Então esse eu posso dizer pra vocês que foi o primeiro animal que eu parei de consumir. Depois eu parei de consumir carne de boi, carne bovina. Também nunca fui muito fã de comer bife, esse tipo de coisa, nunca me fez diferença. Então eu cortei. E aí eu fiquei com o frango e com o peixe. O frango eu demorei um pouquinho mais pra cortar, porque eu, como eu falei pra vocês, eu gostava de consumir frango, então foi aos poucos. E aí eu acabei ficando só com peixe, e foi muito difícil cortar o peixe pra mim, porque eu gosto muito de sushi, sempre gostei muito de sushi, muito de camarão, então foi bem difícil cortar, parar de consumir o peixe, mas o que é uma contradição, porque os peixes são os animais que mais sofrem, sabia? Porque eles morrem sem ar. Então a morte deles é muito sofrida pro bichinho. Enquanto os outros, obviamente, né, é uma morte horrível, mas não é tão sofrida quanto a do peixe. Então talvez eu devesse ter parado com o peixe primeiro, mas eu não parei. E aí, 2016, eu parei totalmente de consumir. Ó, peixes são amigos, não comida. Quando vocês forem comer um peixinho, lembra do Nemo, gente. Eles têm família. Olha, na nadadeira da sorte. E aí foi em 2016 que eu parei totalmente de comer carne. E foi nesse ano que eu fiz a minha última viagem internacional. Eu fui pra Orlando. E foi uma experiência bem peculiar, porque Estados Unidos é muito hambúrguer, é muita carne, tudo vai carne, tudo, tudo, tudo vai carne. E eu achei que eu ia me dar super mal, tipo, putz, eu vou pra Orlando, não vou conseguir consumir nada. Mas, gente, é bem legal, assim. A gente vê que os estabelecimentos, eles estão mudando. Aqui no Brasil também.
Todo o cardápio tinha uma opção vegetariana, então pra mim foi bem legal, eu fiquei bem contente. Não passei nenhum perrengue, assim, de ai, não consumi. A única coisa que eu senti falta é porque o hambúrguer de carne americano mesmo, carne bovina, é diferente. E aí eu fui pra lá e eu não consumi, eu fiquei tipo, poxa, queria tanto, mas é por um bem maior. Uma coisa que me incomoda muito é que os vegetarianos falam que, ui, carne, que nojo. Realmente, com o tempo você vai pegando um nojinho, assim. Às vezes eu sinto o cheiro de espetinho de gato na rua e eu fico tipo. Bom, eu não sei se onde vocês moram se fala espetinho de gato, né? Mas aqui espetinho de gato é aquele espetinho de carne. E às vezes eu sinto aquele cheiro e eu fico tipo, que nojo. E às vezes eu sinto cheiro e me dá vontade de comer. Mas vegetariano dizer que carne é ruim é mentira, tá? É mentira. Eu não gosto dessa história de ficar criticando quem come carne, porque eu comi carne durante 2016, isso dá quantos anos? Dá 25 anos, cara, 25 anos comendo carne. Aí eu vou ficar julgando os outros? Não, né? Eu acho que a gente tem que ser muito realista. É difícil sim parar de comer carne. É uma atitude louvável, eu acho, pelo menos. Eu acho que fazer isso pelos animais é muito legal, mas a gente não pode julgar quem come e quem não consegue parar de comer. Eu só não acho legal quando as pessoas dizem, ah, esse boi aí tem que morrer mesmo porque eu quero comer. Isso eu acho ridículo, eu acho uma falta de consideração pensar no bichinho dessa maneira. Mas querer que todo mundo vire vegetariano, eu não gosto não, eu não gosto de impor nada pra ninguém. Cada um toma a sua decisão, não julgo ninguém e também não gosto que me julguem. E é isso, assim, essa é a minha história. Eu fui parando aos pouquinhos, como eu contei pra vocês, e aí em 2016 eu encerrei totalmente. E agora eu gostaria muito de começar minha transição pro veganismo. Na verdade, eu já comecei. Só que eu sei que é uma coisa que vai durar muito tempo. Não é fácil, não é absolutamente nada fácil. Principalmente pra mim, que eu engordo com muita facilidade, então eu tenho que cuidar muito da minha alimentação. Como eu não consumo proteína, e proteína é uma coisa que sacia muito. Quando eu falo proteína, é proteína animal, né? Então, eu passo muita dificuldade, porque a minha proteína ao mesmo tempo é carboidrato, então é bem complicado, é bem complicado. Inclusive, se você quer tornar-se vegetariano, eu sugiro que procure um nutricionista, porque não é legal fazer isso, né, do dia pra noite sem ter um acompanhamento. Eu tenho acompanhamento da minha Nutri, eu faço meus exames, até o momento eu não tive que repor vitamina B12, tá tudo certinho. Mas, como eu dizer pra vocês, é bem complicado, assim, não é fácil. A gente tem que fazer algumas escolhas. E eu gostaria muito de me tornar vegana, mas é muito mais difícil. Porque em tudo vai ovos e tudo vai leite. Se tu vai no aniversário de criança, leite condensado, é ovo no bolo, em tudo, sabe? Em todo lugar que tu vai ter ovo e vai ter leite. Então é bem difícil, mas eu tô assim, ó, me restringindo ao máximo. Leite eu não consumo mais, a não ser assim, numa receita, tipo, fui no aniversário e tinha um bolo, aí eu consumi o bolo e tinha leite, por exemplo. Mas eu não consumo mais, tipo, leite no café. Eu acho até nojento. Na verdade, eu nunca gostei muito de leite, então hoje eu acho meio nojento. E com relação ao ovo, eu consumo muito o ovo das galinhas do sítio dos meus pais. Eu não gosto muito de consumir ovos de mercado, que são vendidos em mercado, porque são galinhas que ficam confinadas em gaiolas, enfim, é uma prisão, né? Elas vivem ali uma prisão, uma tortura. Então eu raramente consumo ovos, a não ser, como eu disse pra vocês, em receitas aí que a gente vai na rua e, sei lá, come um bolo, come um empanado, uma coisa assim e vai na massa. Mas eu quero entrar nessa transição, aliás, já tô nessa transição, mas eu quero finalizar, só que eu sei que vai demorar muito. Talvez eu nunca consiga finalizar, talvez eu nunca consiga dizer que sou vegana, mas eu acho que o que importa é a nossa ideologia, é a gente pensar nos animais, e não só nos animais, mas em tudo, né? Eu acho que ser vegetariano vai ser um caso de necessidade em alguns anos, mas eu acredito que o principal disso tudo é respeito. Eu acho que o vegetariano tem que respeitar a pessoa carnista, né? Que é como eles chamam quem come carne. Eles chamam porque eu não chamo, eu acho isso muito pejorativo, eu não gosto. Mas eu acho que e o carnista tem que respeitar o vegetariano. Eu acho que são opções e todo mundo tem o direito de respeitar. Gostaria muito que todo mundo fosse vegetariano? Gostaria, mas não dá, né? Não posso impor isso a ninguém. E eu respeito porque, como eu disse, eu fiquei 25 anos comendo carne e eu não posso julgar ninguém por comer carne. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi um pouquinho da minha história como vegetariana.
Espero aí que incentive um pouquinho vocês. Pensem bastante quando vocês forem consumir. Ai, pensem que eles são amigos, não são comida. Pelo menos tentem fazer a segunda sem carne, porque é legal, né? É uma coisa a menos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deem tchau pro Nemo. Tchau, Nemo. Nadadeira da sorte. Toca aqui. Um super beijo. Ah, peraí. Não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E clica aqui no gostei se gostou. E se não gostou, não clica no gostei. Vai embora. Um beijo, até a próxima. Tchau.